Olá, pessoal. Sejam bem-vindos aí a essa apresentação. Nós vamos apresentar aqui, discutir durante essa apresentação, os assuntos relacionados ao andamento, né, e à tarefa dada para a disciplina de análise de demonstrações contábeis do professor Eliseu Martins e do professor Ricardo Luiz Menezes da Silva, do doutorado em Ciências Contábeis, da FEA de Ribeirão Preto. Essa atividade ela tem o fim de concluir a disciplina e ela trata da análise de duas empresas, né? No caso do setor de energia elétrica, de exploração de energia elétrica, mas focado na geração de energia, dentro das três atividades relacionadas ao mercado de energia elétrica: geração, a distribuição e a transmissão e a distribuição. Então, a geração de energia é o início, né, da atividade produtiva, e foi dada aí então, a tarefa para analisar as duas empresas, e com uma preocupação especial, do tratamento que elas dão, tratamento contábil que elas dão ao seu imobilizado, né, e considerando o imobilizado aí com tratamento relacionado ao direito de uso e a garantia de retorno do investimento no caso das concessões. Nós vamos explicar isso mais detalhadamente ao longo dessa apresentação, vamos passar pelas demonstrações contábeis, especialmente aí o entendimento da viabilidade do negócio, dos retornos que as duas empresas dão, e sempre destacando essa parte da concessão, sendo que uma empresa de capital aberto, outra de capital fechado, e ambas têm no seu portfólio de negócios a exploração da atividade de geração por meio de concessão, sendo que uma é exclusivamente por concessão e a outra é uma empresa maior com outros ramos de atividade, em exploração de geração de energia de outras formas, como a energia renovável, por exemplo. Bom, as duas empresas selecionadas são a Rio Paraná Energia, Sociedade Anônima, e Engie Brasil Energia, Sociedade Anônima. E o foco da análise está no exercício de 2019. E, eventualmente, em alguns momentos, nós vamos comparar alguns dados de 2018, e trazer até alguma informação de 2016 e 2017, principalmente na questão de tratamento contábil, mas o foco dos resultados é o exercício de 2019. Também, né, já fica, né, a informação, né, desde já, que não avançou em 2020, né, por questões de escolha da análise, né, até porque 2020 tem, desde o primeiro trimestre, tem os impactos da pandemia, e então teria que fazer uma análise diferente, com um enfoque um pouco diferente do que está sendo dado nesse trabalho. Mas certamente vai ser um ano 2020, não só para esse tipo de empresa, né, esse setor, mas também para todo o mercado de empresas com análise acerca dos efeitos da pandemia. Mas, então, concentramos nossos estudos em 2019. Eu vou começar apresentando, né, a tela que eu selecionei os dados assim, básicos para a nossa discussão, e vocês podem ver, então, que na apresentação nós temos, né, as duas empresas. As duas empresas serão referenciadas aí ao longo da discussão por seus logotipos, a Rio Paraná Energia e a Engie Energia. Até isso é uma questão de escolha da apresentação. Muito bem, então, vamos começar aqui discutindo sobre, né, e demonstrando alguns dados históricos do mercado de energia elétrica e, sempre que possível, tratar da atividade de geração da energia. Então, o mercado de energia no Brasil, até a década de 1990, ela era basicamente estatal. Então, ela predominava a estrutura estatal dentro, né, da exploração da atividade de energia elétrica. Isso já vem do processo de desenvolvimento econômico do país, né, e intensificou-se, né, no período da ditadura, né, no governo militar, mas ela demorou um pouco, né, se expandir após, né, esse período, né, do governo. Ocorreu que, com o processo de desenvolvimento econômico, a capacidade geradora e transmissora e distribuição de energia ficou muito impactada, ficou muito aquém da necessidade de demanda, né, tanto em relação ao volume de demanda, como também a qualidade demandada, né, a melhoria da qualidade desse tipo de serviço. Mas desde então já existia essa separação das modalidades de atuação, que é a geração, a transmissão e a distribuição. Aí no início lá de 1993, ainda, né, no governo Itamar Franco, né, com o Fernando Henrique Cardoso,
os projetos de desestatização, né, incluíram o setor de energia elétrica. E aí começou a dar novos ares para esse mercado. Então, consolidou-se, né, por essas três modalidades, e cada um começou a ter uma regulação específica, e todas sob o guarda-chuva, né, de uma agência reguladora. Criou-se, então, a agência reguladora ANEEL, né, e também o órgão, né, que é o operador do Sistema Nacional, né, que trabalha diretamente com o plano das atividades, principalmente no planejamento estrutural, né, de energia elétrica no Brasil, e logo na sequência a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Essa Câmara ela é exclusiva para as empresas que participam do processo produtivo, principalmente comercialização, né, a geração e a distribuição, né, até a distribuição, né, passando pela transmissão, obviamente, né, e ali tem a regulação do Estado, né, a regulação do governo, acerca de volumes de venda, dos leilões de venda e dos preços, né, alvo para as negociações de leilão dos volumes de energia. E aí, na sequência, em 2004, com a crise de abastecimento, dado principalmente pelo impacto nas hidrelétricas, pela crise hídrica, né, ou hidrológica, como eles se referem aqui nos materiais de divulgação, e não é nenhuma novidade, nós estamos em crise hidrológica até os dias atuais, né? E naquela época houve racionamento de energia e houve a necessidade de modernização do processo produtivo e do processo de gestão, tá, do mercado de energia elétrica. Então, houve uma remodelagem do sistema, entrada de investimento privado, né, e consolidou-se o processo de privatização e criou-se, então, de certa forma, um mercado livre, né, de negociação entre os agentes. Né? Então, tem uma parcela regulada e uma parcela de livre negociação. E aí, as vendas de energia por meio de processos de leilão. Esse cenário, aliado com uma melhoria do cenário macroeconômico, também com redução do risco Brasil, né, com a melhoria dos rates do Brasil, permitiu um volume, atraiu um volume de investimento direto estrangeiro, e todos de olho nesse processo da matriz energética do Brasil. Então, permitiu, né, com também as políticas públicas de estímulo à economia e à estabilidade econômica, também um aumento da segurança jurídica aí nos contratos, principalmente relacionados às concessões, permitiu, então, uma onda de fusões e aquisições e, de certa forma, uma desverticalização do setor, né, com empresas atuando exclusivamente em geração, outras exclusivamente em transmissão e outras exclusivamente em distribuição. Ela não precisa atuar nos três setores aí da atividade. E essa onda de fusão e aquisição permitiu, então, grandes investidores do setor elétrico ou de outros setores mesmo mirar seus negócios, voltar seus investimentos no setor produtivo de energia aqui no Brasil. E isso trouxe, obviamente, mais potencial de energia, né, maiores negócios e, principalmente, modernização, né, do processo produtivo. No Brasil, o parque gerador é predominantemente hidrelétrico. Né? O Brasil até se orgulha desse processo produtivo. A geração de energia hidrelétrica é considerada energia limpa. Obviamente, ela tem os impactos ambientais no processo de construção, alagamento, né, de áreas, movimentação, né, de pessoas nessas áreas alagadas, em todos os royalties dos municípios são necessários em função dessa mudança, né, ambiental, mas ela de certa forma, né, com baixos impactos em termos de poluição, por exemplo, se comparada à energia gerada pelo petróleo, por exemplo. As centrais de produção de eletricidade são objeto de concessão, no modelo atual, né, autorização ou registro, né, para utilização. Segundo o enquadramento realizado em função do tipo de central de produção, da capacidade que ela tem ou que pretende ter, né, a ser instalada, e do destino da energia. Então, para onde vai essa energia influencia principalmente na classificação do tipo de gerador de energia. O processo de produção tem algumas nuances que requerem administração em conjunto, seja do órgão governamental, regulador, da própria empresa exploradora, né, e da cadeia de produção e de demanda desse produto. Então, ele é compartilhado, o compartilhamento de produção excedente, por exemplo, entre regiões produtoras, né, pelas geradoras, tem um regramento pela agência reguladora, e as negociações entre as regiões ou entre as geradoras e as empresas que compram energia
elas são reguladas, a parte, né, que é regulada, elas são ali gerenciadas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCEE. Ela faz parte daquela tríade, né, a ANEEL, né, e o órgão, né, o operador do sistema, e também a Câmara de Comercialização no Atacado de Energia. Bom, então esse é o agrupamento assim, regulador do sistema e um resumo da história, né, do setor energético no Brasil. E aí, em termos de classificação, né, dos geradores de energia, ele tem uma classificação segundo o destino da energia, ou seja, quem vai ser o consumidor dessa energia, para quem ela vai ser vendida, né? Então, nós temos os produtores, que são concessionários de serviços públicos de geração, nós temos os produtores independentes e temos os autoprodutores. Pelo próprio nome dá para entender o que é, mas conceitualmente, de uma maneira bem resumida, né? O produtor, que é lá o concessionário, ele é um agente que tornou-se titular de uma concessão e aquela outorga, né, para ele explorar a atividade, especifica que a energia produzida destina-se ao setor público de eletricidade, o setor industrial, né, o setor dos serviços, o setor residencial, né, um dos grandes consumidores no conjunto, né, da energia produzida. E os produtores independentes, eles têm, né, uma certa liberdade para comercialização, uma certa, porque tem a parte regulada. Né? Tem um agente individual ou em consórcio, né, de vários agentes, que recebe a concessão, a permissão ou autorização para produzir e comercializar energia, mas aí por sua conta e risco, porque o governo não garante demanda para eles. Então, é um empreendimento que tem esse grau de risco maior do que do concessionário, porque ele não tem assim uma demanda garantida. Porém, o que se vê no histórico do Brasil é que sempre tem mercado, sempre tem demanda para a energia. Né? Pelo contrário, há uma certa escassez de energia, e isso é um pouco sazonal, tanto que o governo regula a tarifa em função, né, da escassez de energia, com as bandeiras, mudando as tarifas para subsidiar, inclusive, o reforço dado pelas termoelétricas. Muito bem. E os autoprodutores são agentes autônomos e recebem também a concessão, a permissão ou autorização para produzir energia para o seu consumo próprio, né? Podendo, assim, se houver excedente, ser comercializado mediante uma autorização, né, do agente regulador, né? E isso não está ainda muito bem em prática no Brasil, porque os autoprodutores eles têm, né, algumas restrições, algumas barreiras para colocar o seu excedente na rede. Em tese, o mesmo relógio que mede, né, o seu consumo, mediria o seu crédito ao você devolver o excedente para a rede. Mas ainda há algumas restrições nisso. Para o setor, né, pessoa jurídica, já setor produtivo, isso já está mais avançado, mas isso deve chegar, inclusive, ao consumidor residencial, né, que, de repente, gerando sua própria energia, principalmente energia solar, né, ele pode devolver o excedente e se creditar desse excedente. Mas isso deve ser regulado mais adiante ainda aqui no Brasil. Então, essas são as 3 classificações dos geradores de energia. É claro que, na nossa análise, nós estamos falando, né, da primeira classificação, né, que é o produtor concessionário, né, com maior enfoque, mas uma das empresas tem uma parcela também de geração independente, principalmente da energia renovável, energia limpa. Né? E nós vamos comentar isso mais adiante. As relações comerciais no atual modelo, né, se estabelecem em 2 esferas. O ambiente de contratação regulada, o ACR, né? Então regulada pelo governo, né, pelo órgão regulador, e o ambiente de contratação livre, onde não há uma regulação de tarifas ou de volumes, por exemplo, né, e as partes são livres para poder atuar e negociar. Então, mais assim a fundo, o ambiente regulado é a compra e venda de energia, né, sendo formalizado por meio de contratos celebrados entre geradores e distribuidores, participantes, no modelo atual, participantes de leilão de compra e venda de energia. Os contratos desse ambiente têm a regulação específica, né, como, por exemplo, o preço, né, o supermercado que vai ser atendido, né, a vigência do suprimento, né, e são passíveis de algum ajuste feito pelo regulador, pelo órgão regulador. E o ambiente livre, né, os geradores, né, os comercializadores, e aí ele considera importadores, exportadores de energia,
né, e os próprios consumidores livres, e alguns especiais, né, com determinada classificação ou autorização especial, têm liberdade para negociar e estabelecer em contratos, né, nos seus agreements lá, os volumes de compra e venda de energia e seus respectivos preços. Então, a negociação livre no mercado. Essa é uma parcela importante da receita das empresas, porque mesmo essa, na condição que nós estamos analisando aqui de concessão, tem uma parte do investimento que elas fazem que espera que sejam retornados em função da negociação livre. Ela não é 100% garantida, né, pelo governo. Então, há que se ter um processo de venda, de negociação da energia, né, no mercado livre. A diferença entre esses dois modelos, eles se resumem assim. No ambiente livre, os participantes são os geradores, comercializadores, consumidores livres. No ambiente regulado, são eles também, né, exceto os consumidores livres, e as comercializadoras podem negociar energia somente em leilões. Né? Então, a regulação começa aí no ambiente em que podem negociar. A contratação é livre, né, no ambiente livre, como a gente disse, e no ambiente regulado ela é regulada por um contrato, né, e é regido pelas regras da Câmara de Comercialização, que tem, né, a delegação para fazer isso dada pela ANEEL. O tipo de contrato é livre, né, as partes criam as avanças do contrato, obviamente dentro, né, da legalidade, né, isso nem se discute, e no ambiente regulado tem um padrão, né, o próprio contrato, a minuta e as regras do contrato tem um padrão estabelecido pela ANEEL. O preço é livre da negociação, vamos chegar a um valor justo, né, do preço, e no ambiente regulado há uma determinação do preço em leilão, preço-alvo do leilão. Muito bem. E aí, voltando agora para as empresas, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, ela classifica os agentes que podem atuar na Câmara. Né? E as duas empresas são classificadas, então elas têm livre, né, autorização para participar das negociações na Câmara, participar dos leilões. E a Engie Brasil Energia, ela é classificada como produtora independente. Ela tem uma parcela das atividades de geração como concessão, né, de hidrelétricas. Mas uma grande parcela dela é geração independente, principalmente nas energias renováveis, mas tem hidrelétricas também. E já a Rio Paraná Energia, ela foi criada especificamente no processo de privatização, né, de leilão, de duas hidrelétricas, e que levam, inclusive, a região leva o nome dela, Rio Paraná, na divisa entre São Paulo e Mato Grosso do Sul. Né, duas hidrelétricas, nós vamos explicar melhor mais à frente, mas ela é classificada como geradora, né, principal ali, né, uma agente produtora, né, geradora principal, naquela ideia de 100% de concessionária. Bom, e aí eu fiz uma comparação do que a auditoria analisou e concluiu acerca das demonstrações desse período das duas empresas. Então, nesse quadro resumo, nós temos que, primeiro, a Engie foi auditada pela Deloitte e a Rio Paraná pela PwC. Na opinião da auditoria, ambas tiveram uma opinião positiva, né, opinião não modificada, então não houve nem sinal de risco, né, de alguma ressalva, modificação, muito menos de abstenção de opinião. E elas destacaram, né, as firmas de auditoria destacaram alguns assuntos de auditoria, né, lá nos parágrafos dos principais assuntos de auditoria, e já antecipo que, para todos esses assuntos destacados, ambas as empresas tiveram a avaliação de critério contábil e particularidade do assunto como tratado adequadamente pela contabilidade. Então, a Deloitte destacou o reconhecimento de receita, né, para a Engie, provisão para litígios, né, que são valores mais expressivos, ou alguma modificação, mesmo que os valores não fossem tão representativos, e olhando lá no balanço, realmente não são algo assim muito anormal em relação aos outros elementos patrimoniais, mas por ter destacado nas notas, a auditoria deu um enfoque maior e concluiu que está adequado o tratamento que foi dado. E também destacou o investimento, né, e o tratamento que foi dado para a aquisição da participação que a Engie fez
numa transportadora de gás, né, a TAG, né, Transportadora Associada de Gás. Foi um investimento assim, recorde da empresa aqui no Brasil. Nós vamos demonstrar, inclusive, o valor mais à frente. E a Deloitte analisou o processo de reconhecimento dessa participação, o processo de contabilização, inclusive o ágio na aquisição, e considerou também adequado. A PwC, né, por sua vez, lá na Rio Paraná Energia, também destacou, né, os ativos financeiros vinculados à concessão, e isso é explicado pela mudança de critério contábil que a empresa fez no ano de 2018. Né? Então, ela analisando 2019 e o impacto que, né, veio de 2018, né? Então ela fez um destaque disso e concluiu também que foi adequado isso, que está dentro, né, da normatização, do regramento, sem nenhuma nota de preocupação em relação a isso. Também destacou a provisão para grandes reparos, né, que isso está no regramento do leilão, feito em 2015, em função, né, da necessidade de modernização do parque produtivo das hidrelétricas. Uma hidrelétrica de 1969, né, a operação iniciou em 69, e a outra de 1973. Então já, né, uma mais de 50 anos, outra quase 50 anos já de atividade. E a empresa Rio Paraná, ela tem que fazer um provisionamento desse investimento. Ela fez um provisionamento, né, para 10 anos de investimentos, e esses investimentos são escalonados para a ampliação da produção e a modernização do parque produtivo. Ela explica isso nas notas, né, explicativas, e a PwC entendeu isso adequadamente, e também provisões para riscos, né, riscos de naturezas variadas, tanto jurídicos, né, riscos ambientais e tudo mais, assim como, né, a ENGIE também tem, né, mas não foi motivo de destaque para a auditoria nesse período. Bom, então, em relação à opinião da auditoria, está tudo dentro da normalidade, tudo dentro do regramento, né? Os registros retratam a realidade patrimonial da empresa dentro do que foi possível ser observado e consideraram adequadas, né, as demonstrações financeiras das duas empresas. E aí, fomos para o relatório de administração das duas empresas, pegando os principais pontos destacados pela administração, para a gente, né, entender melhor essa estrutura e o que a administração está comunicando ao mercado nesse período de 2019, que seja assim, relevante para o nosso entendimento. Né? A ENGIE destaca a aquisição da Transportadora Associada de Gás. Ela diz que nos últimos 20 anos esse foi o maior investimento que ela fez no Brasil, na ordem de 35 bilhões de reais. Ela, né, incorreu num aumento do endividamento para isso, e, consequentemente, no aumento de despesas financeiras, né? E também ela investiu na Novo Estado Energia, que é ligada ao parque eólico, né, energia limpa, um valor de quase 2 bilhões de reais também. Então, dá esse destaque e uma expansão da capacidade produtiva. O lucro líquido, ela destaca, né, 2 bilhões e 300, e ela alerta que teve um impacto, e esse impacto foi sutil, né, ele praticamente foi igual ao 2018, né, mas ela alerta esse impacto em função do dispêndio aí de valores, né, o crescimento de juros passivos, no processo de aquisições para a expansão do negócio. Ela destaca a geração de caixa, considerando o EBITDA como indicador dessa geração, no discurso dela, de mais de 5 bilhões de reais, né, e ela fala do investimento em energias renováveis e sustentabilidade e o foco que a empresa tem, né, no direcionamento da Agenda 2030 da ONU, né, que trata de energia renovável, trata do controle, né, de poluentes, e principalmente da modernização e das metas, né, ligadas à sustentabilidade e tudo mais. Então, ela declara isso para o seu público, né, para o seu usuário, a grande preocupação dela em relação a isso e os investimentos que ela faz nas energias limpas, né, considerando esses direcionadores da Agenda 2030. Ela opera com 11 hidrelétricas, 2 delas nós vamos destacar que estão sob concessão e têm um tratamento contábil diferenciado, 2 termoelétricas e 11 geradoras renováveis, incluindo parque eólico, parque solar e geradoras de biomassa. Então, esses são os principais pontos destacados. A Rio Paraná, ela destaca, né, que ela opera as 2 usinas, denominadas Jupiá e Ilha Solteira, foram adquiridas da CESP em 2015 em leilão,
por 30 anos de concessão. A concessão, né, iniciou em 2016, o leilão em 2015, a assinatura em 2016, início de 2016. Então, é ainda muito novo, né, esse investimento. Né? Em 2019 estava completando 3 anos, praticamente 3 anos completos, né? Mas ela, dentro dessa estrutura, ela já, né, empreendeu vários avanços, inclusive ajustes do sistema contábil, que nós vamos falar mais adiante. Foram necessários, né, o provisionamento de investimento para a modernização da geração, 3 bilhões para os próximos anos ela vai investir, então ela já começou a fazer esse provisionamento. Esse é um dos itens que foi destacado entre lá as principais ações de auditoria. Ela destaca que a usina de Ilha Solteira é a 6ª maior usina do Brasil, né, e a maior do Centro-Oeste e também do Sudeste. E ela opera desde 73, e a Jupiá, se não me engano, é a 15ª, né, em operação, e está ativa desde 1969. O maior volume de investimento de renovação de parque é na usina de Jupiá. Ela é uma subsidiária da China Three Gorges Brasil Energia, que é daquele movimento de investimento estrangeiro direto. Esse é um dos exemplos, né, de investimento oriundo da China. E essa é a estrutura, assim, os principais assuntos destacados pelas duas empresas na comunicação que elas fizeram ao mercado. E aí, destacando agora a ENGIE, o processo operacional dela e a estrutura operacional, ela demonstra, né, a distribuição geográfica do parque gerador, destacando as hidrelétricas, com uma concentração grande na região sul, né, mas também no centro-oeste, as termoelétricas concentradas no sul, e as usinas que ela chama de complementar, né, que são as alternativas ou as sustentáveis, né, ou as renováveis, uma grande parte no Nordeste, ligadas à produção eólica e também solar, e no Mato Grosso, né, o Centro-Oeste. E quase 74% de energia é oriunda de hidrelétricas, quase 14% termoelétricas, e as renováveis, elas estão quase chegando ao patamar das termoelétricas. E pela comunicação da empresa, provavelmente elas vão superar as termoelétricas muito rapidamente, pelos investimentos que ela vem fazendo nas energias renováveis. Em dados financeiros, nós estamos destacando aqui o crescimento da receita operacional em 11,5%, aumento de 4,5% do preço médio do megawatt, né? Ela destaca essa positiva informação, né, que o preço teve esse aumento médio. Nas negociações que ela fez nos leilões, ela obteve esse ganho, né, de preço, e ela teve um aumento de 4,1% no volume de vendas. Então, além dela ter preços melhores, ela teve mais volume de venda também em 2019. Aumento de 52% no endividamento, por empréstimos, financiamentos e debêntures, né, para a expansão, principalmente para a aquisição daquela transportadora de gás e daquele investimento no parque eólico, né, o novo estado que ela destaca. Distribuiu dividendos de 2 bilhões e 190 milhões, né? E aqui a gente tem, né, de maneira gráfica, né, a evolução do EBITDA, né? Eles tratam muito do EBITDA na declaração deles, né, tanto em termos de valores absolutos e crescimentos percentuais, também a receita operacional líquida, né, perceba-se um crescimento padrão, né, e o lucro líquido vinha de um crescimento de 2019 para 2018, e aí deu uma estabilizada para 2019, e eles explicam isso em função da expansão. Provavelmente essa expansão vai fazer recuperar esse crescimento, retomar o crescimento dessa lucratividade, e talvez isso não ocorra em 2021 em função da pandemia, mas muito provavelmente pelo histórico da empresa, muito provavelmente essa lucratividade e esse investimento em expansão logo dará o retorno, né, e voltará nos patamares de crescimento normais. A cotação das ações, eles demonstram no relatório uma comparação dos últimos 12 meses, partindo da base 100, né, uma evolução percentual, e ela tem uma performance muito positiva, né? Então, o valor de cotação é R$ 50,80, ela apresentou um acréscimo de 54%, né, nesse ano, nessa evolução, né, e isso dá o valor de mercado para a empresa de 41 bilhões e 400 milhões de reais, né, considerando, então, a conversão da cotação pelo número de ações, né, o valor de mercado tradicional que se calcula.
Ele ficou assim, a evolução ficou acima do Ibovespa, né, especialmente, aqui destacando. E aí vamos para Rio Paraná Energia, e aí ela tem uma estrutura societária diferente, ela é de capital fechado, não sei se eu comentei já, mas olhando o cartão de CNPJ dela, ela está lá como sociedade anônima aberta, mas ela não é listada, né, na Bolsa, e ela tem um capital oriundo de Luxemburgo, né, da Rucay Clean Energia, e a própria CTG Brasil Energia. Ela é a majoritária, né, a CTG, e elas, então, são proprietárias de 100%, né, em conjunto, 100% da Rio Paraná. E a Rio Paraná é proprietária de 100% da Rio Paraná Eclusas. Essa operação da Eclusa é na usina de Ilha Solteira, onde a Eclusa permite a navegação no Rio Paraná, né? Então, isso gera uma renda para a empresa também na operação da Eclusa. E ela é 100% pertencente à Rio Paraná. A produção de energia da Rio Paraná está concentrada, 64% dela na usina de Ilha Solteira e o restante na usina de Jupiá. Então, são apenas as duas geradoras de energia, né, da empresa. E em dados financeiros, ela destaca a receita bruta de 3,3 bilhões, teve um aumento de 2018 para 2019 de 7,1%. O gráfico demonstra esse aumento, essa evolução aqui positiva. Né? Teve um resultado operacional de 2,1 bilhões, o EBITDA apurado de 2,350 bilhões, e aí tem a margem do EBITDA sobre as vendas brutas de 75%, um lucro líquido de 1 bilhão e 200, né? E aí com a margem líquida de 38%, uma margem bastante expressiva, né? E aí uma evolução da dívida que eles destacam, né, de 0,1%, ou seja, ela quase manteve estável, né, o volume da dívida líquida, e os investimentos, principalmente aqueles ligados à necessidade de modernização do parque, de 123%, né, 245 milhões foi para 548 milhões, mais que dobrou. Ativos totais de 18 bilhões e meio, quase, né, teve um crescimento de 0,4% em relação a 2018, e o patrimônio líquido cresceu 1,4%, indo para 7 bilhões 830 milhões. Né? Então, a riqueza da empresa, o PL, né, cresceu um pouco mais do que o ativo total. Isso dado, né, pela lucratividade da empresa. E aí, passadas essas informações, né, de performance, nos voltamos aí a análise para o tratamento contábil, né, para o modelo contábil, para o tratamento contábil, as escolhas contábeis feitas pelas duas empresas. E eu começo a destacar aqui o da Rio Paraná Energia, porque 100% dela está sujeita a esse tratamento contábil. Já a ENGIE, ela tem uma parcela só sujeita a esse tratamento. E esse tratamento é o que relaciona-se com imobilizado, intangível e ativos financeiros. Essas três categorias, né, o imobilizado nós sabemos, ele é já tradicional, né, para as empresas, e ele não se destaca nessa análise em função dele não ser reconhecido da maneira tradicional. Mas o ativo financeiro, o intangível, sim. Então é disso que nós vamos discutir agora. A Rio Paraná traz, né, nas suas explicações, e na verdade aqui já na nota explicativa, né, é importante destacar o fato de que as comparações de 2019 para 2018, elas têm um impacto em função do ajuste contábil que se fez lá em 2018. Né? E esse ajuste a gente vai comentar aqui na sequência. Né? Em relação ao reconhecimento de receitas oriundos dos ativos financeiros, então da parcela, né, da aquisição da outorga, né, para a exploração da atividade, em 2016 e 2017 era tratado de uma maneira, em 2018 a empresa mudou o tratamento contábil e isso causou um impacto na receita em função, né, do volume desses ativos financeiros. E esse impacto fez com que a empresa tivesse um prejuízo contábil no final daquele ano. Né? Por isso que ele fala que as comparações não são muito fáceis de ser feitas e às vezes não tem muita lógica, né, se olharmos o resultado de 2018 para 2019. Muito bem. Dito isso pela empresa, nós trazemos algumas informações conceituais e normativas em relação a esse tratamento. Então, essa parte, né, conceitual e as próximas que eu vou destacar, elas não foram extraídas da empresa, sim a conceituação e a normatização acerca
do tratamento dos ativos financeiros e intangíveis em relação a investimento na concessão. Então, uma operação dentro do alcance da IFRIC 12, e essa é a norma, né, que trata, né, especificamente como contabilizar esses investimentos, normalmente envolve uma entidade do setor privado, né, a concessionária, que constrói a infraestrutura, ou moderniza, ou investe de alguma forma para adequação da infraestrutura, utilizada para fornecer o serviço, ou seja, no caso, produzir energia. E executa serviços de aperfeiçoamento, né, como uma empresa aumentando sua capacidade de distribuição de energia, por exemplo. Esse estudo era relacionado, inclusive, à geração de energia elétrica. E que opera e mantém essa infraestrutura por um período específico de tempo. No caso aqui, da Rio Paraná, 30 anos, a partir de 2016, como nós já destacamos. E aí a empresa fala assim, se o contrato de concessão possuir características... Esse é o estudo que eu trouxe para suportar aqui essa teoria. Tá? Então, se ele possui características de controle por parte do governo, os ativos da concessionária serão aqueles que têm capacidade de gerar benefícios econômicos futuros. E aí entenda isso, fluxo de caixa. Né? E não a infraestrutura em si, a parte tangível do negócio. Né? Podendo, então, esse ativo ser financeiro ou intangível. Né? Já a estrutura a ser construída, a infraestrutura a ser construída, melhorada ou ampliada, deve ser contabilizada pelo governo. Né? Pertence ao governo, ela não tem a transferência de propriedade da usina para a concessionária. Né? E não deve, então, figurar no imobilizado da concessionária. Então, essas empresas têm um imobilizado nesses dois negócios, né, irrisório. É alguma coisa complementar que ela precisou adquirir e imobilizar, que pertence a ela. Né? Não foi concedido ali no processo de leilão ali da concessão. E aí, o que então vem a ser o ativo financeiro e o intangível, neste caso? O financeiro é composto pela contraprestação recebida, né, do concedente, de forma incondicional, ou seja, quando for por força de contrato, inclusive contrato execuível em lei. Fica estabelecido que o poder concedente será o responsável pelo pagamento da prestação pecuniária ou transferência de ativo para o concessionário. Então, o ativo financeiro é basicamente um direito que o concessionário tem em relação ao que ele investiu, né, no leilão. E é uma parcela, porque normalmente no regramento, né, uma outra parcela não tem garantia do governo. Então, essa parcela do financeiro é o que tem garantia. Né, garantia de demanda para consumir, né, a energia produzida, e esse consumo fará com que retorne o investimento que a concessionária fez. E o ativo intangível é reconhecido quando a concessionária recebe um direito de cobrar dos usuários do serviço público. Então, se ela pudesse cobrar do consumidor final, por exemplo, por meio de tarifas, caracterizando assim um direito condicionado a outros fatores, como a demanda, por exemplo. Então, se no primeiro é incondicional, no segundo é condicional a ele ter clientes que queiram comprar a energia dele. Né? Então, essa é a grande diferença. Como que ele trata isso? Como que ele faz essa classificação? Né? Por meio do critério contábil e do conhecimento do negócio e do regramento do leilão. Então, em resumo, né, o mecanismo de pagamento, por exemplo, se o governo paga um valor fixo ao concessionário, né, é ativo financeiro para o concessionário. Se o governo, né, ou algum outro demandante paga um valor que varia em função da utilização da infraestrutura, é ativo intangível. Então, por exemplo, se ele compra energia, isso obviamente movimenta a infraestrutura, né, mas ele pode optar por não comprar no mercado livre. Né? Então, esse valor investido, ele é considerado intangível e ele vai ser retornado se a empresa for capaz de vender no mercado livre isso. Né? Então, ele não tem uma garantia do governo, né, de ter o retorno daquele investimento. Então, é a parcela considerada intangível. E se tiver um misto, né, na situação, e nesses casos da energia elétrica ela é mista, uma parte é ativo financeiro e uma parte é intangível. Destacando que no ativo financeiro, uma parte pode ser a curto prazo e outra a longo prazo, né, não circulante. E nos dois casos, nas duas empresas, tem essa parcela do não circulante e uma pequena parcela ali dos 12 meses no circulante. Muito bem, então, dada essa conceituação, vamos, né, entender aqui, olhar um pouco mais
de como estão as demonstrações contábeis dessa empresa. Eu vou fechar essa tela e abrir aqui o balanço das empresas para a gente dar uma passada, né, por elas lá. Vamos começar pela Rio Paraná Energia. Deixa eu apresentar aqui essa tela agora. Aqui nós vamos utilizar diretamente o relatório das demonstrações, né, publicadas. Então, a Rio Paraná, na página aqui ela começa com o parecer dos auditores, a Engie coloca o parecer lá no final, né, e nós vamos direto para o balanço. Então, no balanço, que eu quero destacar para os senhores, é o elemento patrimonial que nós estamos discutindo aqui, que é essa grande diferença, né, de não imobilizado e sim ativo financeiro e intangível. Veja que a Rio Paraná ela destaca, né, o ativo financeiro vinculado à concessão, inclusive lá na nota 13 ela explica mais sobre isso, 1 bilhão e 500 milhões a curto prazo. Né? Então, a expectativa de retorno desse investimento, da parcela que ela investiu nesses próximos 12 meses. E ela destaca também uma parcela dele no longo prazo, 8 bilhões e 600 milhões. A soma dos dois chega a 10 bilhões, né? Mas 8, né, mais de 80%, né, dele está a longo prazo. Obviamente que ela vai realocar a cada período, né? E ela tem um valor destacado no intangível. Um valor, né, razoável aqui de 6 bilhões e 300, que é aquela parcela do investimento vinculado, né, pago na outorga, vinculado ao mercado livre, de livre negociação, onde ela vai ter que explorar esse mercado e conseguir o retorno pelo sua livre capacidade de venda. Então é isso que eu queria chamar a atenção. Nos outros elementos patrimoniais não há nada assim de grande destaque, né, para esse tipo de negócio, nem que foi destacado também pela auditoria ou nas notas explicativas. Passando pelo passivo, né, a gente vai falar agora passar pela demonstração de resultado. E eu só quero, né, destacar aqui a forma, né, de apuração, a receita líquida, né, os custos de operação, que ela destaca, até ela dá um destaque bem detalhado, né, para chegar no lucro bruto. E aí ela teve, né, já uma diferença muito grande em relação já ao resultado, mas começando pela receita operacional líquida, em função da reclassificação contábil que ela fez lá em 2018. O potencial produtivo dela era praticamente o mesmo, de 18 para 19, mas como ela refez, né, a classificação, ela teve esse impacto e ela destaca essa informação. Né? E depois, chegar no lucro, né, cadê aqui o resultado operacional financeiro, o lucro antes do imposto de renda, né, de 1 bilhão e 506 milhões, destacando, né, o imposto de renda e contribuição social, 1 bilhão 203 milhões de lucro líquido do exercício, né, com uma boa rentabilidade, uma distribuição de 17 centavos por lote de ação. Então, né, considerando que ela é de capital fechado, né, e a gestão, né, feita, resultou nesse retorno positivo. E aí, comparando com 2018, na verdade, foi um prejuízo, né, de 6 centavos por lote de ação. Mas esse prejuízo é apenas contábil. Ela explicou em 2018 e retoma a explicação em 2019, né, e foi apenas contábil em função do critério contábil. E parece que a partir de agora vai seguir esse procedimento, então não deve ter grandes oscilações em função dessa classificação contábil. Deixa eu agora mostrar aqui o balanço da Engie, para a gente passar também por essa observação. Então, nós sabemos, né, o crescimento da receita, o crescimento de lucratividade, né, o crescimento do EBITDA, a margem do EBITDA, a margem de lucro. Então, nós já temos essas informações e vamos dar uma olhada, então, aqui no balanço, e inclusive para identificar a questão do ativo financeiro, né, de como ela deu esse destaque trabalhando. Então, ela tem o consolidado, né, e o da controladora, e logo aqui no ativo circulante, ela tem aqui o ativo financeiro de concessão, no consolidado, 296 milhões. É relativamente pequeno, mas lembrando que ela tem 2 usinas nesse regime, né, que são bem menores do que as 2 usinas da Rio Paraná.
E aí ela tem também esse ativo financeiro de concessão, um valor mais expressivo, né, quase 2,5 bilhões, né, a longo prazo. Né, isso, então, distribuído ao longo do período de concessão. E ela tem um valor de intangível, né, também bastante expressivo, aqui de 1,3 bilhão, né, considerando, então, aquela parcela não garantida no contrato, não garantida pelo governo, que ela, para ter esse retorno, ela depende de comercialização da energia no mercado. E ela, diferentemente da Rio Paraná, como ela tem outras operações, outras gerações de energia, tem outros investimentos imobilizados que não estão dentro do tratamento contábil dado aqui pela concessão, então ela tem um volume de investimentos muito alto e também de imobilizado, né, em função dos outros negócios e não das duas usinas operadas nesse regime de contratação. E aí vamos falar, passando sobre o passivo também, nada aqui assim a destacar pela análise que nós estamos fazendo, né? Se fosse uma análise diferente, certamente a gente trataria algumas contas dessas, mas indo lá para os resultados, né? Então a empresa tem uma receita bruta de quase 10 bilhões, né, no ano, aliás, uma receita líquida já quase 10 bilhões, lucro bruto de 4 bilhões, né, no consolidado, um resultado antes dos tributos de 4,2 bilhões. Ela tem um impacto grande nas despesas financeiras, né, o resultado financeiro, receita e despesas, e ela explica esse destaque, e isso impactou no lucro final, né, como a gente viu lá no início, os indicadores macro, em função da expansão. Né, ao ela optar por aumentar o endividamento, ela incorreu em mais encargos financeiros. E esses encargos são destacados aqui, 1 bilhão e 300 milhões, né, quase 500 milhões a mais do que o ano de 2018, e então resultado do plano de expansão dela, e ela declara que está sob controle isso, e os números realmente demonstram um controle bem adequado em relação a isso, a própria auditoria, né, tratou disso também. E aí a distribuição de R$ 2,83 de dividendos. E ela, lembrando que ela é de capital aberto, né? E foi equivalente à mesma distribuição feita no ano de 2018, né? Praticamente igual, né? Diferença de centavos. Então, a política de distribuição de dividendos, bastante arrojada, né? Ela distribuiu praticamente todo o lucro esse ano, né? Percebam, o lucro de 2 bilhões e 311, né? Ela distribuiu tudo, né? Praticamente tudo, né? Os acionistas, 2,309. Então, assim, de dados, né? Não foi feito nenhum cálculo de índices para comparabilidade, em função até da estrutura, o tamanho das empresas serem diferentes, né? Um enfoque para o mercado aberto e outro para o mercado fechado, né? E o enfoque foi mais a comparação delas em relação aos dados e o tratamento contábil. Mas vamos voltar lá para a apresentação, que tem mais alguns itens que eu quero destacar para os senhores na nossa apresentação. Vamos lá. Bom, dado então a apresentação dos resultados financeiros, né, vamos dar uma sequência aqui de interpretação de algumas informações. Dados extraídos da Rio Paraná, né, nas notas explicativas. Ela fala que o ativo financeiro vinculado à concessão, que ela possui em seu balanço o valor presente da parte da receita de retorno da bonificação de outorga. Então, é a receita sobre o valor, né, investido no leilão para obtenção da outorga, né? E que essa parte não possui risco de demanda. Então, ele é um ativo financeiro em função disso, porque tem a garantia de demanda, a garantia do governo, né, que será comprada a energia produzida. Os fatores, né, de indisponibilidade não interferem sobre essa parcela da receita. Então, ela é garantida de maneira incondicional, que é aquele conceito, né, da interpretação lá da IFRIC 12, né, e o próprio conceito do negócio. Depois, acrescenta que a companhia considerou o valor justo a receber relacionados a esse retorno da bonificação de outorga, referente ao montante pago pelo direito de concessão, que possui, então, uma previsão contratual para pagamentos fixos e garantidos pelo poder concedente, né, o governo, durante o prazo de concessão.
Então, é o conforto que ela tem para reconhecer como ativo financeiro essa parcela garantida. Obviamente que ela tem que fazer a parte dela, produzir a energia da maneira combinada. E aí que o ativo financeiro considerado indenizável corresponde a 65% do investimento que ela fez na bonificação de outorga. E é ajustado pelo IPCA, de acordo com a resolução 686. Então, tem um regramento que tratava disso, e isso está inserido na regra do leilão. O valor remanescente do total pago, e por corresponder à parcela sujeita a risco de demanda, foi classificado como ativo intangível. Então, aquele ativo intangível que nós vimos está amarrado com essa nota explicativa, né? Tem outras notas que tratam disso também, mas essas são as principais e mais assim, objetivas que eu considerei para trazer. Então, a parte do intangível. E é o mesmo tratamento que a Engie deu, né? Obviamente com valores diferentes e tal. A infraestrutura é devolvida ao governo ao final, com indenização para a parte não amortizada, se for o caso. Então, se houver uma frustração no contrato, né, e houver uma descontinuidade antes do prazo, obviamente vai restar uma parte não amortizada. E aí essa parte não amortizada está sujeita à indenização pelo governo. Então, vamos supor que o governo rompa o contrato e peça a devolução, né, do parque produtivo antes, ele vai ter que fazer a indenização dessa parte não amortizada. Isso entre outros covenants lá do contrato, né? Mas dessa parte do investimento é tratado dessa maneira e é assim que eles comunicam para os investidores. E aí o modelo de contratação de concessão da Rio Paraná corresponde ao modelo que eles chamam de bifurcado, né, de ativo, considerando então o financeiro, que corresponde à parcela de outorga paga e que será recebida até o final do contrato de concessão, e que não existe o risco de demanda. Então, cumprindo o contrato até o final, isso tudo vai ser amortizado, né? E ele vai ter esse retorno, lembrando que tem atualização pelo IPCA. E o ativo intangível, né, pelo direito de uso, pelo valor investido, aquela parcela não garantida, durante esse período, né, refere-se então ao uso da infraestrutura adquirida pela companhia, consequentemente, ao direito de comercializar no mercado livre e cobrar das distribuidoras pelos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica ao longo do contrato de concessão. Então, o risco está exatamente na existência de demanda e do poder de negociação de preço. Né? E esse risco é totalmente dela, não é do governo. Essa é a parcela não coberta, não garantida pelo governo. Então, essa parcela fica no intangível, né? E ela vai ser amortizada ao longo da vida do contrato. Só destacando aqui que a empresa declarou, então, que em 2016 e 2017, ela fazia essa avaliação a valor presente, né? Fazia o ajuste a valor presente, e a partir de 2018 ela passou a fazer, né, pelo valor justo desses ativos. E é isso ela precisou ajustar os resultados no balanço, e por isso ela incorreu em prejuízo lá em 2018, e destaca que a comparabilidade fica prejudicada. Aqui só um quadro comparativo, então, da composição desse ativo financeiro, né? Em 2018 ela tinha 9 bilhões 891 milhões e passou a 10 bilhões 159 em função, né, da correção lá do IPCA e algum outro ajuste previsto na regra do leilão, mas principalmente a correção monetária. E aí ela tem a parte classificada no circulante e a parte, né, classificada no não circulante. Né? A gente já viu, quando olhamos o balanço, nós vimos a 1,5 milhão, depois 8 bilhões e 600, no total de 10,159. Então, dessa maneira, ela destaca na sequência, nota 13.1, né, para que o usuário tenha essa percepção, né, do tamanho desse elemento patrimonial e da evolução dele. E, por outro lado, indo para as notas explicativas da Engie, nós temos, né, a nota número 10, que trata do ativo financeiro de concessão. Como vocês viram, ela tem lá uma parcela como intangível também, mas ela dá o destaque da evolução, assim como a Rio Paraná fez, também das duas usinas que ela tem sobre esse regime e estão sobre esse guarda-chuva aí de regramento do tratamento contábil. É a usina de Jaguara e a usina Miranda. Usina Jaguara e a usina Miranda. E ela fala que em 2017 ela foi vencedora do leilão, né, para a concessão dessas duas usinas por 30 anos também. Esse está sendo assim, o modelo, né, o padrão de prazo para as concessões de hidrelétricas. E começou em novembro de 2017, né, também relativamente novo, se considerar o período de 2019. Né. O pagamento da bonificação pela outorga das concessões se deu em parcela única. Enquanto a Rio Paraná pagou
60 e poucos por cento à vista e o restante em 180 dias, ela pagou tudo à vista. E aí, como parte do processo de leilão, ela tem assegurado 70% do valor investido. Então, 70% desse valor ela pode classificar como ativo financeiro, né? Então, o montante pago pela outorga de concessão corresponde ao valor presente dos fluxos de caixas futuros. E ela adota o método de avaliação que a Rio Paraná estava adotando, né? Então, o valor presente dos fluxos futuros, né? E a Rio Paraná passou a adotar o valor justo depois. E aí, o que ela diz? A taxa de desconto é de 6,9, que estava desde lá do início do contrato, estabelecido, então isso vale como a taxa de desconto. E, bom, ela resume, né, o tratamento da mesma forma que a Rio Paraná fez, ela também declara isso, mas a Rio Paraná destaca mais, até em função de que 100% do negócio dela é nesse modelo. E a Engie tem uma pequena parcela do negócio dela nesse modelo, como a gente estava falando mais adiante, né? Deixa eu voltar a tela aqui, que eu deixei sem antes da aula. E aqui, como conclusões, depois dessas análises e dadas as explicações do objetivo da análise, nós temos alguns pontos bastante interessantes e alguns que merecem, se tiver um outro enfoque de análise, merecem assim, mais detalhamento, né, para uma outra abordagem. Mas primeiro, né, que o setor energético ele é longevo, obviamente eu não poderia dizer aqui que ele é eterno, né, porque a gente não sabe de tecnologias novas e do futuro da geração de energia, mas ele é longevo, ele é promissor e está alinhado com o crescimento da demanda. Então, conforme a indústria, a economia vai crescer, né, vai crescer demanda por energia. Né? Inclusive, há riscos, né, de estagnação aí do processo de geração. A demanda por energia é crescente e constante, e vai ser crescente e constante. Né? Dado o exemplo atual, né, do apagão lá no Amapá, que há 15 dias está sem energia, e o caos que as cidades estão vivendo, né, a população está vivendo, o setor produtivo está vivendo, então a gente sabe que esse setor vai ter demanda constante e crescente. As empresas são sólidas, são rentáveis e atuam num mercado estável. E aí, obviamente, reservada a situação de pandemia que a gente está vivendo em 2020. Né? Ambas distribuem dividendos relevantes e aparentam possuir boa gestão. Destacam compromisso com a sustentabilidade. E aí a Engie, particularmente, é mais diversificada em geração de energias alternativas, sustentáveis e limpas, destacando a eólica, a solar e a geração por biomassa. E mais investimento em inovação, em função até mesmo da proposta de negócio dela, de energias renováveis. As margens de retorno são atrativas e a governança demonstra ser bastante sólida das duas empresas. As políticas contábeis são claras e estão assim, de acordo com o regramento legal e normativo, né? Destaque dado à contabilização do ativo financeiro, ao intangível, e reflexos no imobilizado, que, de certa forma, é irrisório para esses negócios regulados. Basicamente, o que se tinha assim, de análise que eu preparei para essa fase da apresentação, encerra-se com essas conclusões e, de maneira geral, parece ter atingido o objetivo. Espero que essa seja também a interpretação dos senhores, né, e que tenha contribuído para o entendimento tanto do setor como da operação nesse setor. E, especialmente, o destaque do tratamento diferenciado para o investimento, né, para a obtenção da outorga, e para o tratamento de ativo financeiro, de intangível, e como o imobilizado fica nessa história toda. Bom, dadas essas considerações, quero agradecer a atenção dos senhores, me coloco à disposição no que puder esclarecer se houver dúvidas. Mais uma vez agradecer a atenção e a oportunidade de desenvolver esse trabalho. Foi muito proveitoso, bastante interessante, merece inclusive avanço em novos estudos. Muito obrigado, pessoal, e até lá. Abraço.